Queridos alunos, boa tarde. A nossa primeira aula de hoje, História. Vamos lá? Na nossa aula de História, terceira semana do PET 5, nós vamos falar do surgimento da escrita. Nós temos assim, o surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e história, né? Eu deixei para você aí no esquema 2 vídeos falando dessa transcrição dos saberes, até porque nós vamos falar de Libras, né? Então nós temos lá no seu PET 5, terceira semana, páginas 76 e 77. Vamos lá? Atividades. Leia os textos, a linguagem brasileira de sinais e a linguagem teatral. Então vamos lá? Tá assim. Número 2. Sublinhe as informações mais importantes do texto. Ó, ele falando aqui do resumo. As informações mais importantes do texto é o que vai resumir esse texto para você. A linguagem de sinais, Libras. Linguagem brasileira de sinais, tá, gente? Um dos deveres de todos nós, adultos e crianças, é respeitar aquele que, por algum motivo, é diferente. Um exemplo são as pessoas que não podem falar nem ouvir. No Brasil, as pessoas com deficiência auditiva se comunicam por um conjunto de sinais chamado Libra, Língua Brasileira de Sinais. Para as pessoas começarem a aprender a língua de sinais, a primeira coisa que ensinamos é o alfabeto manual ou datilologia em Libras. Ele é produzido por diferentes formatos das mãos que representam as letras do alfabeto escrito e é utilizado para escrever, tá aí entre aspas, escrever no ar. Ó, escrever no ar fica alguma coisa? Fica, porque ele vai fazendo os sinais que eu não sei, tem loucura para aprender, mas não sei. Então tem aqui, antigamente eu sabia meu nome, agora eu não sei mais, esqueci. Para as pessoas começarem, já passei dessa parte, no ar, ou melhor, soletrar no espaço neutro o nome de pessoas, lugares e outras palavras que ainda não possuem sinal. E aí tem todas as letrinhas aí, né? E o formato da mão, como você vai fazer, ó. A letra A, né? Assim. Aí mostra assim, né? Pra pessoa ver o que é. B, né? Por isso que eu sabia que o C. Então eu sabia escrever meu nome. Então tem aí todo o alfabeto, tá? Vogais e consoantes, tá aí para você. Depois tá assim, a número 3. No caderno, faça um resumo do texto abaixo. Um pequeno texto escrito com suas palavras, contendo as informações mais importantes, trecho do que você sublinhou. Ou seja, quando você sublinhou lá no texto, você fez um resumo. Você pegou a parte mais importante. Você sintetizou. Tem coisa que não precisa? Não. Se eu cortar alguma coisa, vai entender? Vai. Mas é preciso que tenha ligação, tá, gente? Não é uma coxa de retalho, palavras soltas, não. Você precisa ter uma conexão entre uma frase e outra, portanto, você vai reduzir as informações. Ou seja, resumir. Depois nós temos aqui, ó, ilustre no caderno o texto produzido. Você fez o texto e vai ilustrar no caderno? Não, você pode ilustrar aqui mesmo. Professor, mas eu não sei pegar um desenho lá e colocar aqui, então faça no seu caderno. Na hora de tirar a foto, você manda a foto do caderno para mim, tá? Eu acho que é mais fácil você fazer no caderno mesmo. Porque aqui você teria que pegar imagens prontas e lá você faça a sua imagem, tá? Então, faça no caderno e tire foto e me manda, me envia. Depois temos assim, a linguagem teatral. Ele não pediu para ler os 2 textos? Então vamos para o segundo. O teatro teve sua origem no século
6 antes de Cristo, na Grécia, surgindo das festas dionisíacas, é de Dionísio, tá? Dionisíacas, realizadas em homenagem ao deus Dionísio, tá aqui. Deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Tá vendo que Deus aí tá escrito com letra minúscula? Porque é os deuses lá, não é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, Deus Todo-Poderoso é com letra maiúscula, tá, gente? Por favor. Mas esse Deus aqui é letra minúscula. Essa festa, que era rituais sagrados, procissões e recitais, duravam dias seguidos. Acontecia uma vez por ano na primavera, períodos em que se fazia a colheita do vinho naquela região. A linguagem teatral pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elemento primordial. A palavra drama origina-se do grego, significa ação. O texto teatral teve seu papel de destaque na Grécia Antiga. As peças apresentadas baseavam-se nas tragédias, uma vez que as mesmas tinham o objetivo de levar aos espectadores a catarse, isto é, a purificação da alma por meio da libertação das emoções. Fala assim, drama grego, né? É isso, a pessoa faz um dramalhão, né? Os conflitos envolviam problemas de poder e honra e eram vividos por personagens representados pelas classes sociais privilegiadas. Vocês já viram que quando vai representar o teatro tem duas máscarazinhas? Por quê? As pessoas colocavam a máscara e ia dependendo do gênero daquele teatro, se era comédia, punha uma máscara mais feliz. E aí a pessoa poderia fazer papel do que fosse. Ela colocava a máscara e podia fazer. Um homem fazia papel de mulher com a máscara, ou a mulher fazia papel de homem com a máscara. Normalmente eram os homens, tá? A mulher não tinha muito acesso a teatro naquela época. Na verdade, naquela época a mulher não tinha acesso a quase nada, né? Mas a máscara era para isso, para esconder a verdadeira face daquele que estava interpretando, para que não fosse como que eu disse, confundido com o personagem. A pessoa não ser confundida com o personagem, igual acontece hoje em dia. Uma pessoa faz um papel de vilão numa novela, depois ele fica sendo muito tempo lembrado por aquele papel. Com a máscara não, ninguém sabia quem era a pessoa que estava atrás daquela máscara, tá? E por isso os dramas eram assim, a peça-chave. 5. Leia e analise as proposições abaixo. Teatro. O teatro teve sua origem no século 6 a.C., na Grécia, em homenagem ao deus Dionísio. Tá certo isso? Então vamos ver. Tá certo? Ó, então marca um Czinho aí. Marca ela de amarelo, faz o que você quiser. Número 2. O conjunto de sinais pelos quais as pessoas com deficiência auditiva se comunicavam é chamado de Libras, Língua Brasileira de Sinais, e possui um alfabeto escrito. Tá certo isso, de acordo com o primeiro texto lá? Número 3. O teatro originou-se na Grécia a partir de costumes pagãos, não ligados à religião. É certo isso? Depois, número 4. O texto teatral na Grécia Antiga tinha o objetivo de levar os espectadores a liberarem suas emoções e se livrarem de suas imperfeições. Lá fala disso. Aí ele fala para você, ele te mostrou 4 opções. Agora ele fala assim para você. Agora, marque com um X a única alternativa correta. Aqui, só uma é correta. E o que ele quer? Não, desculpa, só uma é correta, o que você vai marcar. Olha as opções.
Não é que só uma das 4 opções é correta, não. Aqui é a opção abaixo aqui, que só uma é correta. Por quê? Porque ele fala assim, ó, apenas a alternativa 1 é verdadeira. São verdadeiras as alternativas 1 e 5, 1 e 4, desculpa, 1 e 4. São verdadeiras as alternativas 1, 2 e 3. São verdadeiras as alternativas 1, 3 e 4. Então aqui só uma. Ah, professora, mas a 1, a 3 e a 5 é certo. Olha, então você vai escolher aqui a letra a 1, a 3 e a 5 não tem, né? Então a 1, a 3, a 2 e a 3 é correta, então você vai escolher a letra B. Não vai sair marcando aqui tudo. Não, você vai marcar aqui embaixo uma delas. Eu gosto desse tipo de questão, somente em atividade avaliativa. Depois ele fala para você assim, reescreva no caderno as alternativas falsas das questões anteriores, tornando-as verdadeiras. Precisa ser no caderno? Não, não precisa, você pode escrever aqui abaixo. Até porque está em Word, você pode inserir folha, né? Só você dá um Enter aí que ela vai seguir uma folha para você. Então você pode fazer aqui. Então, como você pode reescrever, eu vou até tirar isso no caderno. Reescreva as alternativas falsas da questão anterior, tornando-as verdadeiras. Como? Você pega aqui de 1 a 4, a que tiver certa tudo bem, mas a que tiver errada, você vai olhar lá no texto o que você precisa fazer para que ela fique certa. E você vem aqui e reescreva, tornando ela verdadeira, aqui abaixo. Então eu vou tirar aqui do caderno. Ah, mas eu tenho PET em folha. Então você escreve lá no seu PET em folha. Você imprimiu o PET? Então você escreve lá no seu PET. E você não tem o PET? Ah, eu não tenho PET, eu vou fazer no caderno. Então você vai fazer tudo no caderno, então não tem problema. Mas agora, se você tem o PET, você vai escrever lá no seu PET. Se você vai fazer no Word, você não precisa fazer essa questão no caderno. Só a ilustração que precisa ser no caderno, porque não tem como desenhar aqui, né? A não ser que você saiba, eu não sei. Mas se você souber desenhar ali, fique à vontade também, tá? Então, para a aula de história é só, tá? E daqui a pouco nós voltaremos com a próxima aula do dia de hoje, ok? Tchauzinho, até a próxima aula.